Olá, esta é uma edição especial do seu jornal e o tema é educação. Nosso foco é a educação que forma cidadãos, que valoriza o professor, que transforma o país. A presidenta Dilma Rousseff sancionou em setembro passado a lei que destina 75% dos royalties do petróleo brasileiro para a educação. A previsão é de que nos próximos 10 anos, mais de 80 bilhões de reais sejam investidos na educação fundamental e no ensino médio e técnico e superior. A nova lei também vai beneficiar a saúde. Pelo texto, 75% do valor arrecadado pelos royalties do petróleo, no pós e no pré-sal, em contratos licitados a partir de 5 de dezembro, serão investidos na educação. 25% vão para a saúde. 50% dos recursos do Fundo Social do Petróleo também serão destinados aos dois setores. Estamos implementando dois pactos, o Pacto da Educação e o Pacto da Saúde, que assumimos como sendo pedras fundamentais desse processo no Brasil. Que processo? O processo em que, apesar do grande avanço que nós tivemos, nós sabemos que é fundamental melhorar a qualidade do serviço que nós prestamos nessas duas áreas em especial. A previsão é de que o investimento total chegue a 112 bilhões de reais em 10 anos. São números muito volumosos, mas eu acho que o que fica é isso, é tornar irreversível a superação da desigualdade em nosso país, nos termos que este país que foi escravista ainda mantém. É visionário ter colocado parte significativa desse recurso, que ainda está por ser produzido, né, para a educação e para a saúde do povo brasileiro. Investir no próprio povo brasileiro a riqueza que é sua. É necessário que o processo de regulamentação desse investimento seja feito com muita lucidez, para que a gente possa efetivamente ver refletida a nossa luta, refletida essa lei na melhoria da qualidade da educação. O tempo parece longo, mas nós temos que começar ontem, para que a gente consiga ter a educação de qualidade e o país seja autônomo efetivamente da construção de ciência, de tecnologia, do conhecimento. E para conversar com a gente sobre educação, está aqui no estúdio do seu jornal a educadora Kilsan de Oliveira. Ela é professora doutora em educação e trabalha no Centro de Atenção à Inclusão Social de Diadema, no ABC. Boa noite, Kilsan. Bem-vinda ao seu jornal. Boa noite, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Nós agradecemos. Nós já vimos que o governo brasileiro tem se esforçado para proporcionar educação de qualidade para a população. E a lei que destina 75% dos royalties do petróleo para o setor é um exemplo disso. A previsão é de entrada de 80 bilhões de reais. Kilsan, por que a educação precisa de tanto dinheiro? Eu penso que tanto dinheiro pode acabar sendo até pouco diante de tantas transformações que o Brasil precisa implementar na área da educação. A presidenta Dilma, quando ela se referiu na fala dela em relação a essa temática, ela disse algo que é fundamental. Ela disse, né, precisamos investir em educação num país que foi escravista como este. E isso, para mim, é uma mensagem muito clara e muito transparente, e eu não consigo pensar em outra coisa senão na palavra reparação. Nós sabemos que as crianças pobres, de maioria negra, que estão nas periferias de todo esse Brasil, são aquelas que têm uma educação de baixa qualidade, né? E sabemos a necessidade que essa população tem da educação, mas uma educação que favoreça também, né, em termos de investimento, na formação dos professores. Porque os professores precisam saber isso que a presidenta Dilma disse. Ela falou, vivemos num país, né, que foi escravista, né, e este país deve muito à população brasileira. Então, para mim, eu, enquanto militante do movimento negro, enquanto intelectual que pesquisa sobre as relações étnico-raciais no Brasil, esse dinheiro
voltado para a educação, ele vai ser fundamental por duas vias, né? Na formação das crianças, dos jovens brasileiros. Se formos pensar em um trabalho voltado para a tecnologia, né, para as inovações e tecnologias, é fundamental a formação desses jovens, né, é o empoderamento da nossa juventude. E quando nós olhamos para o Brasil como um todo, nós vemos a diversidade. Nós vivemos num país pluriétnico e multicultural. Mas ainda assim, mesmo com tantas evidências, os profissionais da educação acabam ficando num quadradinho, pensando numa educação voltada para aquilo que a gente tinha há 20, 30 anos atrás. As coisas mudaram, mas o que não mudou é a condição de opressão de mulheres, jovens, negros da periferia brasileira. Kilson, nós vamos ver mais uma reportagem e já voltamos a conversar. A Unicef concluiu que a escola deve ter um impacto positivo na vida dos estudantes e das comunidades. E o ensino em período integral favorece isso. Cerca de 10 mil escolas de ensino fundamental em todo o Brasil já estão incluídas no programa Mais Educação do governo federal. Muitas crianças que estudam em período integral são beneficiadas pelo Bolsa Família e estão fora dos perigos das ruas. 300 dos 950 alunos desta escola municipal em Diadema são beneficiários do Bolsa Família, ou seja, vêm de famílias de renda muito baixa. E 150 dessas crianças têm a oportunidade de frequentar a escola em período integral. Elas fazem parte do programa Mais Educação, que funciona assim. O governo federal repassa recursos para estados e municípios ampliarem a jornada escolar para no mínimo 7 horas diárias. No contraturno das aulas regulares, os alunos têm atividades variadas, como esporte, arte e educação ambiental. Nós temos que entender a educação integral, mas educação não como confinamento, mas como um prolongamento de atividades. E para que a gente possa manter essa cara de prolongamento de atividades, nós temos que ter uma rotina muito bem organizada, ter espaços diversificados e que também envolva a comunidade. Porque nós temos que trabalhar todas as áreas do aluno, o ético, o moral, o comportamento, o lúdico, tudo tem que ser envolvido. Lucas, de 8 anos, é um dos alunos do Mais Educação. Ele tem 5 irmãos, entre 3 e 15 anos. A mãe deles recebe, além da ajuda do ex-marido, valiosos R$ 230 por mês do Bolsa Família. Comprei o armário, a geladeira, compro a comida para os meninos, ajuda a comprar alguma coisa que está faltando para dentro de casa. Compro roupa, sapato para eles, entendeu? E além do que você recebe do Bolsa Família, que outros recursos você tem? Nenhum. As aulas do Lucas começam às 3 da tarde, mas todos os dias ele vai para a escola pouco antes das 11 da manhã. É para participar das atividades do Mais Educação. Lá ele encontra a irmã Júlia, de 7 anos, que acabou de ter as aulas regulares e também participa do Mais Educação no mesmo período que Lucas. Hoje ele tem oficina de letramento e a Júlia de matemática. Eu acho legal. Aula de matemática de manhã, jogos e só. O Mais Educação é uma ação combinada com o Bolsa Família para ajudar os estudantes a romper o ciclo de pobreza que começou lá atrás, na geração dos avós dessas crianças. É uma aposta de que permanecer mais tempo na escola aumenta a possibilidade de um futuro melhor. Em Diadema, a prefeitura também aplica recursos próprios e assim beneficia um número maior de alunos em período integral. Um dos resultados é a diminuição do risco social das crianças. Pelo menos não vai pra rua. Porque menino homem, né, sabe como é? Quer ir pra rua, jogar bola, não sei o quê, aí evita de estar na rua. Outro resultado importante é a melhora comprovada do rendimento dos alunos. De acordo com o Ministério da Educação, no ensino fundamental, a taxa de aprovação dos beneficiados do Bolsa Família é igual à da média nacional. Já no ensino médio, a aprovação é de 79,9%, enquanto a média nacional é de 75,2%. As crianças que participavam do programa tiveram o desempenho diferente em matemática e português. Muito importante a educação. Que eles cresçam, né, estudando, sendo gente, tendo educação. E lá para frente, você vai fazer uma faculdade,
que eles sejam alguém na vida, né? Eles tenham um futuro melhor. Você consegue imaginar o desafio que é começar a estudar aos 50, 60, 70 anos de idade? Pois é, desde 2003, 12 milhões de adultos aprenderam a ler e escrever através do programa Brasil Alfabetizado do Ministério da Educação. O programa atende quase 2.000 municípios. Em São Bernardo do Campo, no ABC, 650 adultos e idosos superam as dificuldades e o constrangimento de frequentar uma sala de aula pela primeira vez. Frio e chuva. O tempo ruim não afasta os alunos, como seu José Pedro e a esposa Maria José, da sala de aula instalada na sede da Legião Antialcoólica de São Bernardo. E olha que o mais jovem tem 55 anos. Aqui todos têm histórias reais e muito tristes que os levaram até esta idade sem saber ler nem escrever. Eu, com idade de 8 anos, já ia para a roça, para ajudar meu pai, para comprar o que comer. Nunca tive tempo de procurar uma escola à noite, porque a gente tinha que trabalhar e ajudar os pais da gente. Chegar analfabeto à vida adulta significa encarar como desafios atos aparentemente simples do dia a dia. Principalmente quando a gente ia pegar um serviço assim, que tinha que fazer uma conta, a gente contava no dedo para acabar de inteirar, né? Só agora estas pessoas têm oportunidade de estudar. O curso é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de São Bernardo e o governo federal, através do programa Brasil Alfabetizado. O Ministério da Educação repassa os recursos diretamente para os municípios que aderem ao programa. Você se cadastra nisso, coloca os seus dados do censo escolar, porque ele está alinhado a isso, né? E os dados do IBGE, que ainda mostram que a cidade precisa, e aí são feitos cálculos na medida e do tamanho que a cidade precisa, e é liberado o recurso e a cidade presta conta desse recurso. Em São Bernardo, a prefeitura está indo até a casa dos analfabetos e oferecendo a possibilidade de estudar. 650 alunos já são beneficiados pelo programa. Aqui em São Bernardo do Campo, todas as classes de alfabetização de jovens, adultos e idosos funcionam fora das escolas regulares, em entidades como essa, que ficam dentro das comunidades mais perto do cidadão que quer aprender a ler e escrever. Assim fica mais fácil dar os primeiros passos para superar a escuridão do analfabetismo. As pessoas às vezes sentem vergonha por serem adultos e não estarem alfabetizados, vergonha de ir na escola. Mas não tem esse mesmo sentimento se vai à comunidade do seu bairro. O próximo passo é o encaminhamento desses educandos e dessas educandas para as salas da educação de jovens e adultos, para que eles possam concluir a educação básica, que é o nosso ensino fundamental. Para estes alunos de terceira idade, o aprendizado pode ser mais difícil do que para os jovens, mas entusiasmo não falta. Faço meu almoço correndo e falou assim, não vejo a hora de ir para a escola. O que eu não sabia, estou aprendendo agora. Que realmente eu não sabia que professora escrevia com 2 S. E eu fazia com S só. Aqui eu vim aprender a fazer com 2 S. Nesta turma estão 2 ex-usuárias de álcool. Dona Maria de Lourdes é uma delas. Há 50 anos afastada da bebida, ela é uma espécie de zeladora da Legião Antialcoólica. É mais uma que acredita que sempre é tempo de aprender. Tudo depende da gente querer, né? Você me mostra qualquer letra para mim, eu sei, eu não estou aprendendo a se letrar. Pois é, a gente acabou de ver 2 iniciativas educacionais do governo federal, o Brasil Alfabetizado para jovens e adultos e o programa Mais Educação, que amplia a jornada escolar dos estudantes. Kilsan, nós vimos que a diminuição do risco social e também a melhoria no aprendizado, no aproveitamento, no rendimento dos alunos são preocupações do mundo da educação. Você que já tem 23 anos de experiência na área, também acompanha isso na sala de aula, esses problemas todos? Com certeza. E é fundamental. As 2 iniciativas do governo federal, elas são fundamentais. A criança do Mais Educação, ela aprende de uma maneira diferente. Eu diria até que a formação dos professores precisaria dar conta da mesma formação
que os educadores do programa Mais Educação acabam tendo, porque são formas lúdicas de ensinar aquele conteúdo de todos os dias da sala de aula. O programa Mais Educação, ele está sempre, as pessoas associam muito a questão, né, do risco social e da retirada das crianças da rua, né, da possibilidade que ela tem no tempo ocioso de ficar na rua, estando na sala de aula, no espaço da escola, no espaço escolar, aprendendo alguma coisa de bom, vamos dizer assim. Contudo, o projeto do Mais Educação, ele é muito maior do que isso, né? É a questão da paixão pela educação, do amor pela educação, do valor dado àqueles conhecimentos transmitidos no espaço escola. Por isso, cuidado com a forma com que os profissionais da educação irão transmitir esses conhecimentos. É a forma de chamar, de atrair as crianças para o espaço escola, né? E trabalhar também a questão da corporeidade. A escola, no ensino fundamental, acaba deixando de lado algo fundamental, né, para todos nós, que é a educação de corpo inteiro, né? Se você for ver a educação dos povos ocidentais, ele está muito voltado, a criança vai crescendo, vai mudando a disposição das carteiras na sala de aula, uma fica atrás da outra, né? E a criança acaba ouvindo muito, né? Ouvindo muito, falando menos, porque é a questão do corpo rígido, do corpo estático. E a gente sabe que o conhecimento se dá explorando. O corpo precisa estar ali, né? Se jogar, né? Estar no jogo, estar no campo. Você continua aqui com a gente nesse especial do seu jornal e nós vamos agora para a redação, saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Li. Já são 14 os mortos e 49 mil os desabrigados por causa das chuvas no Espírito Santo. A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas afetadas pelos temporais e afirmou que a prioridade é salvar vidas e abrigar as famílias atingidas. A partir de janeiro, aumentam as alíquotas do IPI dos móveis e dos automóveis. No caso dos carros populares, o imposto sobre produtos industrializados aumenta de 2% para 3% e deve ser revisto em junho. O preço dos veículos não deve aumentar porque existe um acordo com as montadoras para evitar repasses ou demissões no setor. E o salário mínimo para 2014 já está definido, R$ 724. O reajuste de 6,78% foi calculado com base na inflação e no PIB de 2 anos anteriores, seguindo a fórmula da política de valorização do salário mínimo criada durante o governo Lula. E o presente de Natal para a cidade de São Paulo. O prefeito Fernando Haddad atendeu a reivindicação de ambientalistas, de moradores do centro e aprovou hoje a criação do Parque Municipal Augusta, em um terreno de quase 25 mil metros quadrados, na região da Consolação, que era disputado por construtoras. E o prefeito também sancionou a lei que garante para a comunidade negra 20% das vagas em concursos públicos da cidade e também nos cargos comissionados. Você, Lê. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente continua essa boa conversa aqui com a educadora Kissan de Oliveira. Até já. Essa edição especial do seu jornal é sobre educação. E quem fala com a gente sobre esse assunto é a educadora Kissan de Oliveira. Vamos ver agora que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC também está empenhado na luta por melhorias na educação e investe no ensino profissionalizante. O Instituto Federal de São Paulo foi fundado em 1909 como Escola Técnica Federal. Depois foi transformado em Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica. E só a partir de dezembro de 2008, o governo criou o Instituto Federal
com autonomia de universidade. Vai desde o ensino médio até a pós-graduação. Então nós temos todos os níveis de ensino, inclusive o EJA na forma de ProEJA, que é o EJA associado, né, Educação de Jovens e Adultos, associado ao ensino profissionalizante. Aqui o ensino é muito bom. Eu fiquei sabendo por cursinhos, aqui por ex-professores, por professores, aqui é muito famoso. E aqui é uma instituição muito boa, tem uma alta nota no MEC. Reúne todas as principais áreas tecnológicas, a parte mecânica, a parte de informática, a parte de eletrônica e até a elétrica. Com 28 campi e 20 polos de educação à distância, o Instituto Federal possui aproximadamente 22 mil alunos matriculados em todo o estado de São Paulo. A regional do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, aqui em Diadema, será o novo polo de educação à distância do Instituto Federal de São Paulo. Graças à parceria firmada entre o sindicato e o Instituto, a região do ABC terá pela primeira vez um polo EAD para cursos técnicos de administração e informática para a internet. A ideia é que a gente discuta educação profissional pelo olhar do trabalhador, né? E criar processos pedagógicos junto com o Instituto Federal para que a gente na escola consiga ter uma educação profissional de formação integral, que pense no aluno não só pelo olhar da capacitação técnica, mas também que dê uma formação para o aluno maior, porque o mundo do trabalho hoje exige uma boa capacitação técnica, é verdade, mas esse aluno ele precisa ser cidadão e precisa ter uma formação que faz com que ele entenda o mundo que hoje está à sua volta. O sindicato ele tem essa ligação muito forte com o mercado, com o setor produtivo, né, e com os trabalhadores, que é justamente quem a gente quer capacitar. O sistema educacional na cidade de São Paulo será reformado. As alterações vão acontecer, por exemplo, na grade curricular das escolas. Os alunos também serão beneficiados com educação em sistema integral. Essa mudança na aprovação automática na cidade de São Paulo ainda continua parcialmente na educação estadual. Kilson, você concorda também com esse conceito de que a aprovação automática deve ser deixada, inclusive nos níveis de ensino médio, de ensino fundamental? Eu concordo, sim. Como tudo no Brasil, na educação também acontece a cópia, né? Tudo que é de fora é importante. No Brasil, o Brasil acaba pegando conhecimentos, saberes, metodologias, né, teorias de fora e tentando aplicar numa realidade que é completamente diferente, como é a nossa do Brasil. E assim como aconteceu com a aprovação automática, o projeto em si, a proposta em si, ela é fantástica, ela é muito interessante, porque é a de empoderamento gradativo das crianças, né, se tornando jovens e adolescentes aí, né, adquirindo conhecimentos e sendo aprovados automaticamente. O que nós percebemos que aconteceu aqui no Brasil foi uma falta de compreensão de tudo isso por parte das famílias, por parte das próprias crianças, né, que abusaram muito desse conceito e uma formação tardia para os profissionais da educação. Nós recebemos uma formação sobre a aprovação automática depois de alguns anos de sua aplicação. Eu acho fundamental esse passo que o município de São Paulo está tomando, né, de repensar e, na verdade, voltar atrás e voltar para um sistema de notas, né, porque com certeza as crianças terão um nível muito maior de aprendizado, de conhecimento e conseguirão aí competir um pouquinho mais nos vestibulares que a gente tem visto e não chegarão talvez numa 8ª série analfabeto funcional como nós temos visto por aí, né? Então é fundamental isso. Nós vamos a mais uma reportagem e já voltamos a nos falar. A luta por mais qualidade na educação e melhores salários para os professores não se restringe a quem trabalha dentro da sala de aula. Em abril passado, trabalhadores de diversas áreas participaram em São Paulo de um encontro organizado pela CUT para preparar a 2ª Conferência Nacional de Educação. A CONAE acontece em fevereiro. Essa é uma conferência de educação organizada pela CUT, Central Única dos Trabalhadores. Mas muita gente que está participando não é da educação. Estou vendo aqui companheiros da construção civil. Estou vendo aqui companheiros metalúrgicos, bancários, químicos e de outras categorias.
porque os nossos filhos, as nossas filhas, as nossas famílias são iguais. Eles estão aqui porque querem uma educação de qualidade para os filhos. Educação muda um país. As pessoas cobram mais do político, votam com mais qualidade, então por isso que nós temos que investir na educação. A gente está sempre trabalhando, lutando para poder melhorar, porque se depender do ensino do governo, da prefeitura, está deixando muito a desejar. A educação no Brasil sempre foi segmentada e fez parte apenas de uma elite que utilizou inclusive os recursos do país para ter acesso à educação. Então essa luta é de todos nós. É por isso que a CUT acha que a luta pela educação não é uma briga apenas dos educadores, mas de todos os trabalhadores. Exigindo a valorização dos profissionais da educação, exigindo a melhoria na escola pública. Aqui na conferência, o termo mais citado foi educação de qualidade. Mas afinal, o que significa isso? Educação de qualidade é a educação onde que o aluno ele entra na escola e ele consiga aprender os conteúdos programados aí para cada uma das séries. Isso envolve jornada de trabalho dos professores, envolve salário dos professores, envolve condições de trabalho dos professores, envolve segurança no local de trabalho. Enquanto essa valorização não chega, os trabalhadores elogiam o esforço dos professores. Os professores são verdadeiros heróis, né? Porque você não tem estrutura, certo? Não tem giz, não tem lousa, não tem caderno, não tem material escolar e é gravado atualmente com o vetor da violência, né? Que são professores, diretores que estão sendo agredidos, né? Fisicamente pelos alunos. Já tem um caso tendo até assassinados por alunos porque o espaço escolar virou um espaço de violência, de reprodução da violência. Kilsan, na sua visão, você vê que os professores estão engajados, de fato, nas reivindicações, nessas reivindicações que nós acabamos de ver na reportagem? Estão mobilizados nisso? Cada município se organizou da sua forma para organizar as suas conferências. Alguns municípios com mais número de profissionais da educação envolvidos, outros com menos. Contudo, nós conseguimos instaurar nos 7 municípios da nossa região do ABCD, nós conseguimos instaurar a discussão para a valorização do trabalho do profissional da educação e da qualidade da educação das nossas crianças e dos nossos jovens na educação brasileira. Então foi um movimento bastante interessante e que em fevereiro nós tenhamos um grupo fortalecido para defender a educação do país. Vai ser fundamental para a guinada dos próximos 20 e 30 anos aí para a educação brasileira. Kilsan, nós queremos agradecer muito a sua participação aqui hoje. Agradeço. Muito obrigado e esperamos você outras Eu vezes que aqui no Seu agradeço, Jornal. muito obrigado, será um prazer. Essa edição especial do Seu Jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas.